é só trabalhar no Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com trabalhar em São Paulo, por exemplo. É tudo bem diferente. Ana, Pedro, vamos a isto. temos o hábito de começar sempre... Eu acho que isto não está a gravar, Anjos. Eu já pus a gravar, vou pôr aqui toda a gente em grupo. Parece que está o áudio. Pois. E agora vou dar voz apenas à Ana, para a Ana poder fazer a sua apresentação. Já tem voz, certo? Eu acho que sim. Muito bem. Vou também dar aqui voz ao Pedro, porque acho que o Pedro também queria fazer, se calhar, aqui alguma introdução. Olá. Ok, obrigado, Nuno. Força. Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinário do Expo Group. Neste momento temos a presença da nossa querida Ana Peni, com uma vastíssima, currículo a nível do mentoring e do coaching. Portanto, é formada é psicóloga social e das organizações. E, Ana, corrija-me se estiver enganado. Sim, mas não se preocupe, que isso hoje em dia no LinkedIn o pessoal vai lá e já está tudo. Exato. Mestre em coaching, formadora de professoras e formadora também na área comportamental. Portanto, tem uma vastíssimo leque daquilo que são as suas próprias capacidades e, portanto, tem um currículo vastíssimo. É reconhecida também por os diversos livros que tem sobre coaching e sobre mentoring. Portanto, Ana, temos um grande prazer. O Expo Group agradece a sua presença e espero e com certeza que será um grande webinário para recordar mais tarde. Muito obrigada, Pedro, Nuno, Expo Group em geral, bem-vindos, é um gosto estar aqui convosco e não é tanto por aquilo que tem sido que foi a minha formação académica ou propriamente os livros que eu escrevi, mas é porque eu, tal como vocês, tenho trabalhado imenso no terreno e tenho desenvolvido a minha carreira já desde há pelo menos 25 anos com a área comercial. Não só porque dirigi a Escola de Comércio de Lisboa durante 14 anos e aí aprendi tudo o que tinha a ver, era e ainda é, e por acaso aqui ao pé da Expo, a única escola que prepara vendedores, e aí aprendi tudo. E depois com o João Catalão, quando criámos o Instituto de Negociação e Vendas, temos tido de facto um percurso muito interessante, não só como coaches, como formadores e como mentores de imensos comerciais. A área do imobiliário, ainda por cima, é uma área que eu adoro, não só porque venho de uma família de pessoas ligadas à construção, à arquitetura, de casas, de interiores, etc, etc. Eu própria sou, acho que, uma arquiteta frustrada, mas descobri que a arquitetura, sem depois a psicologia, enfim, da utilização do espaço também não era nada, portanto trabalhar com pessoas tem sido a minha vida. E tenho trabalhado já com várias equipas de imobiliárias e estou a dizer isto por uma razão, é porque eu acredito que é muito importante entender o contexto das pessoas. Portanto, não vos venho falar aqui hoje de forma académica, não vos venho aqui dar modelos teóricos. Uma coisa é certa, tudo aquilo que aqui hoje falarmos tem uma base científica e isso é importante, porque isto não pode ser só pensamento positivo, coisas assim no ar, não. Tem que ter uma base científica. Eu acho que o rigor é importantíssimo e acredito de certeza que no Expo Group também valorizam o rigor e as coisas bem assentes em bases que não seja conversa da treta, porque vendedores com conversa da treta há muitos e nós no Expo Group certamente não é isso que queremos. Portanto, achava que esta questão era muito importante. Tenho outra coisa em comum, bem sei que o Expo Group não se limita à Expo, ao Parque das Nações, nem sequer a Portugal. Obviamente tem também agências e parceiros em Madrid, em Itália, em várias cidades, mas há uma curiosidade, é que eu moro e trabalho no Parque das Nações, portanto também conheço bem aqui a vossa essência e acho que isto é interessante para termos aqui uma boa empatia. Muito bem. Hoje, como há bocado o Pedro estava a dizer, o nosso tema é o mentoring e a excelência, ou seja, hoje em dia as coisas mudam tão depressa que não dá para nós sermos suficientes para nós próprios, temos que estar sempre
a partilhar. E na lógica da partilha, eu queria vos dizer desde já, porque há imensa gente que pode não ter bem sensibilidade, dizer que eu e o João Catalão, exatamente na lógica da partilha, já há 9 anos criámos esta revista, a Do It, totalmente focada em vendas e negociação, e como vocês podem ver aqui, este é o último número, e que foi lançado agora já na altura na era Covid, e resolvemos colocá-lo gratuitamente online. Portanto, vocês basta irem aqui ao site da Do It, acedem não só a este número que supostamente também está nas bancas, mas que neste momento está disponível, como aos outros números todos para trás, aos outros 32 números para trás. Nós colocamos sempre tudo online gratuitamente depois de saírem das bancas, por uma razão: acreditamos mesmo que a partilha é a alma do negócio. E temos também outra consciência, que é isto: o pessoal da área comercial gosta de coisas práticas, diretas ao assunto e partilhadas por pessoas de muitas áreas diferentes. Portanto, vocês próprios tiverem coisas, artigos, reflexões, coisas interessantes, mandem, porque graças a Deus eu e o João Catalão fazemos isto mesmo para partilhar e, portanto, não estamos dependentes de anúncios nem dessas coisas que muitas outras revistas estão dependentes. Portanto, queria-vos já chamar a atenção para isto, porque é de alguma forma também um presente que eu tinha para vos dar aqui logo no início deste nosso encontro. Como o nosso tema é o mentoring e a excelência, e porque obviamente o mentoring é apenas um processo, é apenas um caminho para chegarmos aqui à excelência. Acho que era importante começarmos por pensar neste tema da excelência. O que é a excelência? Porque efetivamente muita gente acha que excelência é uma coisa que se faz e já está. Não, não é. A excelência é sempre algo que nos permite chegar mais longe, algo que nos permite diferenciarmos. Eu acredito que a Expo Group, obviamente já tem a rede que tem, dentro da própria rede que é a Remax, que é é mundial, é porque obviamente se tem conseguido distinguir de alguma maneira, oferecer excelência aos seus parceiros, aos seus brokers empreendedores, aos seus agentes, aos seus consultores, porque efetivamente, do meu ponto de vista, a excelência nunca está completa. Ela é qualquer coisa que está sempre em evolução. E tem aqui estes 4 logotipos, não foi por acaso, aliás são diferentes, nada daqui tem a ver com imobiliário exatamente de propósito. Eu já tive o privilégio de citar estas 4 empresas que aqui estão por dentro. O que é que quer dizer por dentro? Nos back-offices, fazer formação e ser mentora de muitos dos dirigentes deles, dos líderes deles, e de facto descobri uma coisa, é que ainda que nós possamos ver, e acho que todos reconhecemos, obviamente, o front office deles, as lojas deles, os espetáculos deles, nomeadamente o Cirque du Soleil, como algo que se distingue, algo que é excelente, se vocês forem aos back-offices destas 4 empresas, vocês vão ficar impressionados. Vocês vão ali acima a Arteixo, que é na parte aqui de cima de Portugal, na Corunha, e vocês vão ver como a Zara é impressionante. A Primark parece aquela desarrumação, para quem está a comprar nas lojas, por trás tem toda uma estratégia completamente consistente. Aliás, até descobri uma coisa muito engraçada, quando estava a dar formação aos diretores deles, que o dono da Primark, que é irlandês, é filho de um pescador. E os pescadores, quando vão à pesca, trazem o peixe, não é? O peixe vai para as lotas e, obviamente, o peixe muito fresquinho tem um determinado preço. Mas depois, à medida que o tempo vai passando, logicamente, o peixe vai se depreciando. E então, o empreendedor da Primark começou a ver que o pai ia pondo o preço mais barato à medida que o tempo ia passando. E então, para a Primark, criou um algoritmo que faz com que toda a gestão dos preços, por exemplo, que está nas lojas, se vai alterando à medida que o tempo passa, até chegar àqueles valores incríveis que certamente já todos vocês viram, de roupa a €1 ou assim, coisas inacreditáveis. Mas isto para dizer que, às vezes, aquilo, até para vender barato, é preciso muita arte e muita ciência.
Hoje em dia os negócios já não são para amadores, já não dá a abrir uma loja, como já não dá a abrir uma agência imobiliária, como já não dá a dizer, agora vou ser broker ou agora vou ser agente imobiliário, já não dá. Tudo tem que ser de facto muito, muito profissional. O Circo do Soleil, também espero que a maioria de vós já tenha visto espetáculos, realmente é muito profissional. E esta é uma imagem, efetivamente, de um dos espetáculos deles, para dizer o quê? Excelência é a arte de fazer a diferença. E mais do que dizer-vos como é que se faz a diferença, acho que esta é uma pergunta importante que nos devemos fazer. Nós fazemos realmente a diferença no nosso negócio? Eu faço a diferença como líder? Eu faço a diferença como agente? Eu faço a diferença como broker? Eu faço a diferença como consultor, como parceiro? O que é fazer a diferença? É aquele plus. Um conceito que acho muito giro partilhar também convosco é o conceito de excelência como fora da cela, ex-cela, fora da cela, para além daquilo que é o contexto que nós normalmente trabalhamos. Porque se por um lado é importante nós termos eficiência, e por exemplo as redes como a vossa, não é? Têm muitas vantagens, porque obviamente há uma série de processos, há uma série de sistemas que já estão oleados e criam eficiência, e a excelência também é eficiência. Nós temos que ter as coisas bem oleadas, seguir os procedimentos também, articular-nos para isso, porque senão gastamos muito tempo que podíamos gastar a fazer a diferença, a ser criativos, a ir para além daquilo, a gerar valor para o nosso cliente. Portanto, desafio-vos, porque obviamente o coaching e o mentoring funcionam à base de perguntas e efetivamente deixo-vos essa pergunta, reflitam sobre isso, fazem a diferença? Outra coisa importante é que a excelência não é pronto, já está, atingimos, já somos os maiores. Vocês sabem lindamente que no imobiliário há a toda a hora quem diz sou o número 1, sou o número... Todos dizem que sou o número 1, ou o número 1 da minha rua, ou o número 1 do meu bairro, ou o número 1 do meu país, ou o número 1 do mundo. Pronto, todos são o número 1. E atenção, é importantíssimo celebrar, é importantíssimo festejar. Mas não podemos dormir à sombra da bananeira, porque a excelência é um alvo em movimento. No dia em que nós nos enchermos tanto de nós próprios, nós vamos deixar de ser excelentes, porque alguém já passou à nossa frente. Eu costumo dizer que não ponhas tanta luz em cima de ti, porque talvez te encandeis. E se te encandeares, deixas de conseguir ver a realidade. Portanto, sim, é preciso festejarmos, sobretudo com as equipas. Agora, atenção, sempre a pedalar, sempre a andar, porque senão dificilmente nós nos mantemos no top. Outro desafio que eu vos queria dar desde já, a propósito de excelência. Nós estamos neste momento na Do It a fazer os Do It Sales Awards, cá está, para festejar. E eu sei que no vosso grupo há muita gente excelente. Candidatem-se, vão ao site da Do It, candidatem-se, porque as candidaturas estão abertas e cá está, é fundamental. Mas atenção, não é só para dar o prémio, expliquem como é que fizeram, porque é através dessa partilha que nós vamos com certeza conseguir todos ser melhores e aí todos ganhamos, ok? Portanto, não se esqueçam, vão ao doit.pt e candidatem-se, porque eu tenho a certeza absoluta que há aí muito profissional de excelência. Ora bem, agora, para tornarmos isto ainda um bocadinho mais interativo desde já, eu não sei se em algum dos vossos webinars antes já fizeram alguma vez inquéritos em simultâneo. Nuno, Pedro, não sei se já fizeram ou não. Não? Pronto. Então também estamos a inovar, ou seja, estamos a distinguir, a sair da cela, o que é ótimo. Então o que é que eu vos proponho? Provavelmente vocês estão no computador e para não gerar tanta confusão, às tantas podem ir ao vosso telemóvel e acedam a este site www.menti.com. Ok? Eu agora... e depois, quando vos aparecer o código, vocês vão pôr este código 134338. Entretanto, eu vou aqui aceder a outra coisa exatamente para pôr aqui isto a funcionar. Já acederam? Sim ou não?
Está a aceder? Estão a aceder? Nuno, pode ser o meu interlocutor só para eu perceber? Sim. Estão a aceder? Pronto, muito bem. Então vá, vão entrando com calma, ou seja, o código está aqui em cima na mesma. Vocês estão a vê-lo aqui no meu visor, não estão no meu slide. 13, 43, 38. Com calma, é natural. Porquê? Porque eu resolvi conhecer o meu mercado. Como vocês sabem, vocês também, ninguém desata a vender sem conhecer o mercado, sem explorar bem aquilo que é a vossa envolvente, quem são os clientes, qual é o perfil do investidor, qual é o perfil de um cliente final, etc, etc. E achei por bem perguntar para ver aqui qual era a sensibilidade do grupo em relação ao que é isto do mentoring. Ok. Ok? Já Está ali estamos a pergunta, não é? Ou seja, a maioria, para já, vamos lá ver quantas pessoas é que nós temos aqui já na sessão. Deixa-me ver aqui assim. Quantas pessoas há na sessão, Nuno, ao todo? 141. 141, ok, boa. Então, 8, 9, estão a ver aqui em baixo os números das pessoas a votarem, ainda faltam alguns votos. Força aí, que é para quantos mais votos houverem, mais representativo isto é. Já votou? Boa, boa. Partilha de experiência está a ganhar. Inspirar os outros. Aliança de aprendizagem. Sabem que estes sistemas também de ouvirmos as pessoas são engraçados, são uma maneira de também... vocês também podem usar hoje aqui, experimentar isto, depois podem usar. Há várias soluções destas gratuitas online e é uma maneira interessante de fazermos o estudo de mercado. E eu simbolicamente achei que não podia estar aqui a falar que temos que conhecer o mercado e não sei o quê e não, no fundo não saber o que é que vocês já achavam sobre isso. Ou seja, já temos aqui 63 pessoas que votaram. Quem ainda não votou... Pronto, mas ok, eu acho que a tendência vai se manter, isto agora para também não ficarmos aqui demasiado tempo. Então, a maioria das pessoas acha que a partilha de experiência e conhecimento é uma das características do mentoring. Boa. Inspirar os outros e a aliança da aprendizagem é quem está um bocadinho mais atrás. Ok, já lá vamos a seguir. Eu vou pôr uma segunda pergunta para vocês responderem, está bem? Ok. A maior parte das pessoas com sucesso tiveram um mentor? Sim ou não? Ora, está aqui o Bill Gates a subir. Boa, 44, 48. Agora para a segunda pergunta já é mais fácil porque as pessoas já acederam. Sim, esta pergunta tem ali o Bill Gates, o sucesso. Pois é. Essa pergunta e estas fotos. Está bem, mas cá está. Oh Nuno, repare, o Bill Gates é tão extraordinário que podia não ter, eu estou ali a dizer, podia não ter, pode não ter tido, não sei, não está ali a resposta. A maior parte das pessoas com sucesso, ele tem sucesso de facto, não é? De resto não podia pôr aqui uma pessoa conhecida sem sucesso, porque isso parecia mal. Sim, mas hoje em dia as pessoas estão um bocado com este tempo de quarentena e não poderem ir aos cabeleireiros, ninguém quer uma descabelada. Sim, ninguém quer uma descabelada assim. Muito bem, então já 98 pessoas votaram, o que também já é ótimo, uma amostra ótima, e 92% acredita que sim. Já lá vamos ver as respostas. Só por último, a última resposta, a última pergunta, desculpem. O mentoring é útil para me gerir a mim próprio, lidar com a minha equipa, lidar com os clientes e parceiros ou gerir o meu negócio. Vamos lá ver quem é que ganha aqui. Isto está tremido. Entre gerir o meu negócio e gerir-me a mim próprio. Muito bem. Lidar com os clientes também está a subir, mas com a equipa também tem votos. Está a subir. 72, 74 participantes, 77, 81. Engraçado como está ali o gerir a mim próprio, tanto em empatado. Não há, se isto fossem eleições, não havia uma diferença significativa, tínhamos que fazer uma aliança para termos uma maioria. Ok? Já temos 107 votos, acho que também já está significativo. O que é que vos parece? Sim? Sim. Nuno, acha que sim? Muito bem. Boa. Então, vamos lá agora sair aqui deste ecrã e vamos para o outro. Ganhou, de facto, o gerir a mim próprio, mas também aqui com o gerir o meu negócio. Muito bem, já acabou. Vamos agora aqui outra vez retomar o nosso PowerPoint.
sabem que eu gosto pouco de PowerPoints na formação presencial, porque mas aqui realmente, uma vez que estamos a comunicar noutro registro, é mais fácil se tivermos alguma imagem que nos faça convergir. Ora bem, e eu escolhi este, Mentoring é uma aliança de aprendizagem, e dizem vocês, mas porquê? Porque é uma aliança de aprendizagem, mas também não é partilha de conhecimento, mas claro que também é partilha de conhecimento, porém a aliança de aprendizagem engloba isso tudo e portanto eu queria também hoje aqui conseguir trazer-vos um conceito mais amplo, mais aberto do que é o mentoring, que não é apenas alguém, porque normalmente as pessoas imaginam isto, alguém que é muito experiente e que já tem muito conhecimento que vai ensinar outras pessoas. Claro que isso também entre um coach e um mentor é que quando nós somos coaches, nós trabalhamos mais a parte interna da pessoa, ou seja, facilitar que ela se conecte consigo própria, enquanto com o mentoring nós trabalhamos mais aquilo que tem a ver com a relação da pessoa com o exterior, com o seu contexto, com o seu mercado, com tudo o que está para além dela. De qualquer forma, o mentor também aprende com o mentee ou com o mentorado. Isso é muito importante. Aliás, alguém daqui viu um filme que se chama O Estagiário? Não? Com o Robert De Niro. É muito interessante porque ele é reformado, vai fazer olha, várias pessoas estão aqui a dizer no bate-papo que viram. Vai ser mentor de uma startup tecnológica e é tão interessante como de facto ele ensina muito àquela gente, ou seja, ele não só é mentor como também acaba por ser coach, mas também aprende muito deles, portanto essa é uma das riquezas que é importante vocês hoje saírem daqui com este conceito mais alargado, ou seja, é partilhar conhecimento, sim, é transferir know-how, sim, é alargar a rede de networking do outro, sim, mas acima de tudo também é aprender nos dois sentidos, não é eu sou o sábio, estou ali no palco e o outro é a pessoa que não sabe exatamente aquilo que poderia, ou seja, que só recebe de mim. Isto também é interessante, já agora para enriquecer um bocadinho o conhecimento das pessoas, o mentoring é muito mais antigo que o coaching, ou seja, o mentoring já vem da antiga Grécia, e provavelmente já ouviram falar a maior parte de vós em Homero, que foi um poeta grego, que criou um poema que é a Odisseia, que tem a ver com uma guerra, ou seja, a guerra de Troia, em que o rei, Ulisses, ia para a guerra e deixava o seu filho aos cuidados de um mentor. E o facto de o mentor se chamar mentor, é daí que vem exatamente o nome de mentoria, ou seja, de mentoring também. E o que é mais interessante não é o facto de Ulisses ter deixado o seu filho aos cuidados do mentor, é o facto de que às tantas o pai nunca mais vinha da guerra e o filho resolve ir à procura do pai. E ao ir à procura do pai, leva o seu mentor. E vão os dois descobrir muita coisa que nem um nem o outro conheciam anteriormente, ou seja, uma relação de mentoria também faz abrir novas possibilidades, ou seja, o mentor não é aquele que só trabalha com o seu mentorado, aquilo ele já sabe, porquê? E vocês vão ver, isto faz todo sentido. Alguém, nem é preciso há um ano, há 6 meses dizia que nós íamos estar na situação em que estamos agora, mas é que nem pensar, certo? Portanto, ninguém sabe. Já se dizia imensa coisa sobre o imobiliário, que agora ia entrar numa fase menos alta e não sei o que, nanana, mas nunca se pensou que pudesse ser desta maneira, neste contexto. Portanto, mentores, por mais sábios que sejam em relação ao passado, não têm capacidade de prever o futuro. E por isso, acima de tudo, na relação de mentoria, há uma construção de conhecimento, há uma descoberta de novas possibilidades, ou seja, eu como mentora, por exemplo, quando trabalho com líderes, quando trabalho com empreendedores, muitas das nossas conversas são sobre como vamos explorar novas possibilidades, como vamos co-criar novas hipóteses, como vamos desbravar novas soluções para lidar com a equipa, para lidar com o mercado, para abordar aquele cliente, percebem? Portanto,
este também é um conceito muito importante, não é só trabalhar sobre o que se já sabe, porque o futuro não vai ser igual ao passado e, portanto, há muito mais uma co-criação de novas possibilidades do que propriamente o falar do passado. E agora aqui estão alguns exemplos, sim, vamos para responder às vossas perguntas, sim, de facto, muitos famosos tiveram mentores, aqui está o Zuckerberg, como vocês sabem, é o pai do Facebook, e de facto ele inspirou-se muito com o Steve Jobs, e gosta de o dizer, portanto não é segredo nenhum. A Oprah, vocês também conhecem, depois dos programas de televisão, que se inspirou muito e criou uma relação de amizade profunda com esta senhora que vocês veem aí, que provavelmente aqui em Portugal nós não conheceremos tão bem, mas que é uma poeta, que é uma pessoa muito inspiradora. Olha, talvez você já tenha ouvido falar numa frase, por exemplo, que ela dizia que é: se você não gosta de algo, mude-o. Se não pode mudar, mude você de atitude em relação a isso. Por exemplo, esta mulher é uma das autoras dessa frase. Outras pessoas, o próprio Bill Gates, que há bocado estávamos ali a ver, como vocês tinham razão, Warren Buffett, como vocês sabem, também um grande empreendedor, uma pessoa ligada à economia, um grande homem, foi realmente durante muitos anos e o mentor do Bill Gates, e ele tem também uma frase que eu andei à procura e que acho que é muito interessante para este nosso setor do imobiliário, que é do Warren Buffett: é só quando a maré desce que descobrimos quem está a nadar nu. O que é que isto quer dizer? Nos momentos em que o mercado está fantástico, está tudo a dar, toda a gente vende. Eu, aliás, e não estou a falar só do imobiliário, porque trabalho com muitas áreas de setores de atividade, mas com muitos comerciais. E sabem que às vezes as pessoas acham que estão a vender, às vezes esses profissionais acham que estão a vender e não têm consciência que são os clientes que lhes estão a comprar, que é uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, é de facto nos momentos, e eu acredito que neste momento estamos aqui, o Expo Grupo está a preparar também com estes webinars toda a sua rede, para quê? Para que efetivamente não estejamos a nadar nus quando precisamos de estar equipados, e acho que isso é de um grande mérito, porque obviamente podemos estar todos a ver filmes que não interessam a coisa nenhuma e na prática estamos aqui a partilhar e a construir e, portanto, isso é fantástico. O Buffett dizia outra coisa muito gira, que também é muito interessante: preço que você paga, valor é o que você recebe. Portanto, a questão é: será que os nossos clientes estão mesmo a percepcionar que nós estamos a oferecer valor, ou estão a percepcionar que estão a pagar uma taxa? Estão a ver? Espero que não. Outra coisa importante: o Sócrates e o Platão também se inspiraram um ao outro e fizeram de mentores também um do outro. Mas isto não foi só no estrangeiro nem na antiguidade. O Miguel Pina Martins, eu penso que vocês conhecerão aqui em Portugal, pelo menos os colegas de Portugal, que fundou a Science for You. A primeira coisa que fez quando criou a empresa, e ele diz isto publicamente, portanto nem é segredo nenhum, foi ir buscar uma pessoa, que é este o John Harper, por acaso ele é inglês, para ser o seu mentor. E de vez em quando, mas ele dizia até todos os meses, ele passava um dia inteiro com o John Harper, ou ele vinha cá, ou ele ia lá, agora não sei, devem estar a falar também por Zoom, mas é o que ele diz: se não fosse o John a desafiar-me, a colocar-me perguntas difíceis, às vezes a questionar-me, a dizer aquelas coisas que os meus amigos não me dizem e que o mercado às vezes nem sequer questiona, provavelmente ele não tinha tido o sucesso que teve e enfim, continua a ter esse mentor exatamente para conseguir progredir. Portanto, resumindo, o mentoring é um desafio à partilha e à cocriação, e isto é uma coisa importante para termos bem presente antes de evoluirmos muito mais. Está aqui o Pedro Oliveira a dizer que a Science for You surgiu de um trabalho de mestrado do ISCTE, e é verdade. O Miguel, eu já num evento entrevistei-o numa mesa de recursos humanos e efetivamente ele diz isso, e com todo o gosto, mas a coisa que ele a seguir explica logo é que foi à procura de um mentor.
Olha, está aqui a Giovana a dizer, tem até palestra dele falando sobre o quadro que estamos. Sim, senhora, o Bill Gates. Muito bem. Podemos continuar, então? Vamos aqui ver. Outro conceito que acho extremamente importante. Nós aprendemos com o que é diferente. E isto é uma coisa que, de certo modo, é um bocado antinatural. Porque se vocês repararem, nós muitas vezes estranhamos aquilo que é diferente. Já o Fernando Pessoa dizia em relação à Coca-Cola, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. E é uma coisa curiosa. Ninguém aprende com mais do mesmo. Portanto, se nós estivermos sempre só rodeados das pessoas que sabem o mesmo que nós, trabalham o mesmo que nós, utilizam as mesmas ferramentas que nós, acabamos por cair dentro da cela, cá está. Ou seja, não nos destacamos porque fazemos mais do mesmo. Portanto, termos o gosto e até essa energia para contrariar aquilo que seria natural, que é juntar-nos sempre aos mesmos, é algo que efetivamente tem feito com que as pessoas se distingam. E quem procura a diferença, quando é copiado, já não está lá. Ou seja, já inovou. Eu e o João Catalão, nós somos sócios e também sócios na vida, no casamento também. E pronto, como já temos também muitos quilómetros, às vezes vemos pessoas a usarem as nossas coisas e ao princípio a coisa irritava-nos, confesso. Mas depois às tantas pensámos assim, não, é estúpido, não nos pode irritar. Porquê? Para já se as pessoas estão a usar coisas nossas é porque é sinal que elas fazem sentido. E depois, não te preocupes, porque quando elas estão a usar aquilo que nós fizemos, nós já não estamos lá, nós já estamos mais à frente. E isto ao mesmo tempo obriga-nos a nós a estar sempre à procura daquilo que é diferente. Por isso é que fazemos tantos retail safaris pelo mundo, ou seja, levamos empresários e pessoas a ver mercados, a ver coisas diferentes. E para além de ser uma atividade muito gira, que eu espero que em breve possa ser retomada, realmente não é ir para irmos para os hotéis de luxo e nas comitivas tipo IAPMEI ou comitivas oficiais, não, é para andar no terreno, a comer as coisas que as pessoas comem, a andar nos transportes, a fazer tudo. Espero que rapidamente nós possamos retomar essa área. Está aqui o Miguel Mesquita a perguntar, nós podemos ter mentores em áreas distintas, pessoal e profissional? Boa pergunta, Miguel. Efetivamente, nada obriga a que nós tenhamos apenas um mentor. Nós podemos ter vários mentores e certamente se vocês começarem a pensar informalmente nos mentores que já tiveram na vossa vida, provavelmente vão se lembrar de pessoas que vos inspiraram mais no domínio pessoal, mais no domínio profissional. Agora, um bom mentor, e atenção, que um bom mentor não é só alguém que sabe muito do negócio. Um bom mentor é alguém também com muita maturidade, bom senso, formação específica nisso e capacidade de não ter fronteiras naquilo que trabalha com o outro. Porque, reparem, às vezes, vocês pensem em vocês, às vezes vocês, imagino, como líderes ou como agentes imobiliários ou como parceiros de alguém, às vezes a coisa não está a resultar. Vocês estão a sentir que até têm a técnica toda, tecnicamente estão a fazer tudo bem, mas vocês não estão bem. E, portanto, o que é preciso naquele momento trabalhar é a forma como vocês estão bem, porque às vezes há dimensões da nossa vida, imagina da nossa relação com os nossos filhos, que está a interferir. E estas coisas, um bom mentor consegue trabalhar com o outro de uma forma holística. Porque isto não é, pronto, agora aqui acabou o trabalho, pronto, agora ali começou a profissão, começou a vida familiar. Não, nós somos só um. Portanto, nós podemos ter mentores diferentes, que nos inspiram de maneira diferente. Agora, atenção, que um bom mentor não tem limites, não tem fronteiras naquilo que trabalha. Eu já tenho tido situações em mentoring, coaching, porque para mim o mentoring e o coaching juntam-se na mesma pessoa. Ou seja, eu sei perfeitamente quando tenho que questionar aquela pessoa para que ela tenha vontade de olhar para dentro dela, de perceber o que é que, já lá vamos mais à frente, mas o que é que está a bloqueá-la ou quais são os seus talentos, como quando aquilo que tenho que lhe dizer, por exemplo, você não sabe dar feedback, eu não vou ficar ali à espera que a pessoa descubra, ou seja, se eu sei como é que se dá feedback, eu nesse momento eu passo a papel de mentor,
e ensino a pessoa a dar feedback, porque não vou ficar à espera que ela descubra que nunca mais lá chegávamos. Portanto, um bom mentor não tem barreiras naquilo que trabalha, tanto trabalha o eu como trabalha a área profissional. Agora, sim, imaginem, a vossa área tem uma componente comercial enorme e de gestão de negócio. Se vocês tiverem um mentor que nunca teve uma empresa, que não sabe o que é ter que pagar IVA, que não sabe o que é ter que contratar ou despedir, que não sabe o que é liderar uma equipa, terá dificuldade, de certa maneira, de vos ser mentor também da vossa componente profissional. Sigamos. Há outra coisa que acho que é muito interessante termos bem consciência, que é, para além de estarmos programados de certa maneira para olhar para aquilo que já conhecemos e aquilo que gostamos, em vez daquilo que é diferente, nós já vimos programados para o mundo com um kit de origem. Eu costumo chamar um kit emocional de origem, ou seja, nós temos mais emoções negativas do que positivas, exatamente para nos defendermos. Portanto, um bom mentor é alguém que também me facilita o eu ser capaz de desbloquear e de não ter vícios de cair sempre nas mesmas emoções. E deixava-vos agora aqui também uma pergunta. Que emoções é que vocês estão a sentir neste momento? Neste momento não é neste momento do seminário, do webinar. O que é que vocês estão a sentir neste momento em termos neste contexto, do Covid? O que é que será? Que emoção? Será raiva? Será nojo? Será tristeza? Será surpresa? O que é que será? Perplexidade, expectativa, incerteza, otimista preocupado, ou seja, está a dar expectativa, saudade. É curioso o que vocês estão a pôr aqui no raiva, tristeza, incerteza, preocupação, expectativa, impaciência. Ou seja, se nós tivermos aqui no nosso bate-papo mais sentimentos, mais emoções negativas do que positivas, é natural. Ou seja, isto só prova que nós somos todos naturais, somos todos normais, se é que isso se pode dizer, pronto. Mas, efetivamente, nós estamos programados para nos defendermos. Imaginem o que era se nós neste momento não tivéssemos um certo receio em relação ao que se passa. Aliás, a própria comunicação oficial, quando se dissesse, pronto, já não faz mal, não há perigo nenhum, vai toda a gente já trabalhar de qualquer maneira, era um pânico, porque íamos ficar outra vez todos infectados e ia ser um grande problema. Portanto, nós temos emoções que nos contêm, como o medo, por exemplo, como a tristeza, exatamente porque elas nos defendem, só que isso obriga-nos a quê? A trabalhar em modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência é muito cansativo. Quem está permanentemente em modo de sobrevivência, um negócio em modo de sobrevivência, imaginem, uma agência vossa em modo de sobrevivência, é muito cansativo. Uma equipa em modo de sobrevivência é muito cansativo. Um casamento em modo de sobrevivência tem os dias contados, certo? Ou seja, não é sustentável. Portanto, um mentor, um bom mentor, é alguém também que te ajuda a tomares consciência de onde estás, mas também como é que podes evoluir para um modo de vida, ou seja, para como há bocado alguém dizia ali, otimista preocupado. Ou seja, isto é outra coisa importante. Vocês já devem ter ouvido falar na psicologia positiva. E muita gente acha que a psicologia positiva é só passarinhos e borboletas e que é utopia e que é... E até diz, isso é bullshit, como diria o meu filho. A psicologia positiva não diz que o mundo é só flores e passarinhos. Agora, diz uma coisa, que é, nós podemos até olhar para os momentos difíceis e para as experiências menos positivas que vivemos na nossa vida, ou mesmo trágicas, e tentar encontrar algum significado, algum sentido, ou então alguma aprendizagem. E isto é um processo que é difícil de fazer sozinhos. Ou, por exemplo, imagina, vocês tiveram uma experiência de empreendedorismo ou até de agência que correu mal, ok, e vamos refletir, e o que é que aprendemos com isso, o que é que não vamos fazer igual, isso é extremamente importante. Portanto,
conhecer o kit de origem e saber trabalhá-lo é outra das questões muito importantes do coaching. Diz aqui o João Carriço, a melhor postura é colocarmos constantemente em causa e termos a noção que não sabemos nunca tudo. É exatamente isso. A excelência é o tal alvo em movimento. Eu gosto desta ideia das pipocas, porque se vocês repararem, agora então em casa com as séries da Netflix, muita gente faz pipocas também, não é? E reparem, a pipoca antes de estar cozida, não sei, cozinhada, o que é que acontece? Elas são todas, as pipoquinhas, os milhos, não é? São todos iguaizinhos, não têm graça nenhuma. Agora já nem se veem bem, porque eles já vêm no pacote que vai ao micro-ondas, mas pronto. Mas elas são todas, como vocês sabem, iguais e por isso não se distinguem em nada, ou seja, não vemos ali nada. Mas quando elas explodem, quando elas se transformam, cada pipoca fica única. Vocês não são capazes de encontrar duas pipocas iguais. Eu acho que o mentoring e o coaching é isto que têm que nos ajudar a fazer, ou seja, é a tornarmos-nos na melhor versão de nós próprios. E, por exemplo, numa rede como a vossa, claro que é importantíssimo haver um conceito comum. Muitas vezes, quando me pedem para a formação, pronto, equipas comerciais, imaginem, e dizem assim, Ana, venha cá e dê uma formação, ou faça uma palestra sobre a área comercial. Eu digo assim, está bem, mas e qual é o vosso conceito? Em que é que vocês... Ou seja, imensas empresas não têm uma referência sobre o que é que elas próprias querem ser. Agora, dentro do que é que elas próprias querem ser, que é um trabalho que muitas vezes ajuda a construir, ou seja, o que é para nós ser comercial? Como é que nós nos distinguimos dos outros? Por exemplo, na angariação do novo imóvel, como é que nós nos distinguimos dos outros numa visita? Como é que nós nos distinguimos dos outros na liderança? Porque, obviamente, vocês sabem que os agentes também não são património fixo de uma agência, não é? São pessoas que podem variar. Portanto, o que é que nós fazemos com as nossas equipas? Como é que nós lhes proporcionamos oportunidades de liderança e de mentoria para eles se tornarem na melhor versão de si mesmos, sem deixarem de ser, obviamente, a sua essência. E neste caso, imaginem, ser a essência é para o grupo, mas cada um não deixar de ter também a sua natureza, porque não há nada pior do que robôs. E isso é algo que a mentoria pode ajudar e muito. Ora bem, então vamos entrar agora aqui na questão dos focos do mentoring. Lá atrás eu reparei que havia uma questão relacionada a quanto tempo pode durar a formação, mas eu vou pedir ao Nuno para ele guardar essa pergunta para o fim, está bem? Fica aí para ver se eu depois não me esqueço, para agora também não nos desfocarmos tanto. Focos do mentoring, cá está. A primeira coisa é esta, trabalhar o eu. E aqui o mentor tem que ser capaz de ter competências de coaching, tem que ter formação suficiente para saber colocar as perguntas certas. Por exemplo, vocês reparem, tomar consciência de nós próprios. Esta é das coisas mais importantes. Muitas vezes nós não temos propriamente consciência de nós próprios. Eu gosto deste slide porque nos ajuda a perceber que quando nós temos consciência de nós próprios, de quem somos, alguém estava a falar ali do propósito, da missão, dos valores, mas sobretudo de mim próprio, porque o alinhamento entre as duas ações não se autorresponsabiliza, portanto, ao tomar consciência, autorresponsabiliza-se e quando se autorresponsabiliza, atua melhor. Ou seja, se eu tenho consciência, por exemplo, imaginem, que eu no fundo tenho medo de levar um não, que eu no fundo tenho medo de ir abordar o mercado de uma maneira diferente, de ir bater a portas de maneira diferente, não seja só por uma placa e ficar à espera que a coisa aconteça. No fundo, muitas vezes eu não faço coisas que até são processos que estão de alguma forma já montados e que já se sabe que dão resultado porque eu estou bloqueado ou dentro de medos ou dentro de experiências anteriores que me traumatizaram, etc. Portanto, quando eu tomo consciência disso e quando o meu mentor me facilita o processo de ok, e so what? Que é uma expressão que nós gostamos muito, que os americanos dizem muito, so what? Nós autorresponsabilizamos-nos mais. E quando nos autorresponsabilizamos, não faço aquilo porque tem que ser assim, não faço aquilo porque o Expo Grupo me diz que tem que ser assim, ou porque o processo é assim, eu faço aquilo porque eu quero fazer assim.
E aí é que a coisa se torna mesmo poderosa. Então eu vou agir, e aí eu consigo agir com excelência, ou seja, não by the book e não porque me disseram que tenho que fazer assim. E o que é mais engraçado é que o meu mentor ou o meu mentor coach pode-me ajudar a partir da avaliação, porque mentoring, se vocês repararem, tem o sufixo ing, não é? Ing é o quê em inglês? Movimento, certo? Portanto, não é fazer mentor, não. O mentor é o mentor. Fazer mentoring é um processo que tem vários momentos e várias etapas. Porquê? Porque a partir da ação que eu consegui, ou seja, imagina, eu liderei a reunião comercial com a minha equipa de maneira diferente, os meus agentes saíram muito mais inspirados, eu consegui que tivéssemos todos muito mais ferramentas para podermos angariar clientes de uma maneira diferente. Eu tomo consciência, outra vez, quando eu reflito sobre aquilo que eu atingi. Portanto, isto não é um processo que seja estático, é um CRA, consciência, responsabilização, ação. Decorem esta porque é muito, muito importante. Ora bem, sigamos. E cá está, vocês sabem que muitas vezes as pessoas não têm verdadeiramente consciência da autoimagem. E pode ser um gatinho, quando olha ao espelho se vê um tigre, mas também pode ser o contrário, pode ser um tigre que quando se vê ao espelho se acha um gatinho. E certamente que já vos aconteceu terem pessoas que vêm, imaginem, de outros ramos de atividade, que é uma coisa que hoje em dia no imobiliário acontece frequentemente, tiveram carreiras brutais, foram profissionais fantásticos, mas que acham, bom, isto é um setor diferente, eu não tenho... Vêem-se um gatinho quando de facto até são um tigre. Portanto, eu não estou a dizer que o mentor tenha que nos baixar a nossa autoestima e a nossa autoimagem, não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é termos real consciência de quais são as nossas forças, qual é aquilo em que nós somos realmente únicos e especiais, como é que podemos tirar partido disso. Isso é extremamente importante e sozinhos nós normalmente viciamos um bocadinho o nosso raciocínio e muitas vezes também só pedimos a opinião àquelas pessoas que se fazem parte do nosso sistema, provavelmente elas não vão ter a lata para nos dizerem algumas coisas que alguém de fora, que não é parte do sistema, pode ter a lata de questionar. Ok, fazes isso assim, está bem, então mas e para quê? E se fizesses diferente, o que é que acontecia? Não, alguém do sistema, provavelmente, quando a marca é muito forte, e vocês reparam, vocês têm uma marca muito forte, não é só o Expo Group, que é uma marca muito forte, mas é também a Remax, que é uma marca muito forte. E, portanto, sermos capazes de nos questionarmos, não é ser sempre advogado do diabo, que isso também, às vezes, há pessoas que assumem esse papel, mas alguém de fora do sistema é capaz de nos questionar, é alguém que nos abra outras possibilidades e ser capaz de nos questionar sobre quem nós somos é uma das coisas mais interessantes. Vocês nunca se esqueçam que a versão moderna do coaching e do mentoring, que surgiu aqui há uns 30 anos nos Estados Unidos, com líderes de topo, que tinham os cursos todos, os MBAs todos, os cursos todos, mas simplesmente sentiam-se um bocado sozinhos, porque sempre que pediam algum tipo de opinião ou de reflexão aos diretores ou aos colegas dos boards ou assim, essas outras pessoas eram sempre parte interessada no processo e, portanto, o raciocínio acabava por andar sempre viciado. Ao irem buscar mentores que entendessem o que é que são os negócios, que entendessem o que é a natureza humana, mas que fossem de fora do sistema, eles desenvolveram muito mais capacidades. Portanto, isso é algo muito importante que vos sugiro que tenham atenção. Então, depois de passar do eu, ou seja, de alguém que nos questiona sobre as nossas emoções, as nossas tomadas de decisões, as nossas atitudes e as nossas crenças, que às vezes nos limitam, não é? Porque nós às vezes achamos, não, eu já sei, é assim, já tenho imensa certeza daquilo. E isso também me limita, ter uma certeza ou imaginar outra, pelo contrário, ter crenças de que, não, isso não vale a pena abordar essa pessoa porque essas pessoas não vão comprar. Não, hoje os investidores querem todos não sei o quê. Essas crenças também nos limitam. Portanto,
irmos então à parte da interação com a equipa, é a outra dimensão, é o segundo nível que o mentoring nos pode ajudar. Ou seja, como é que você, líder de equipa, ou mesmo a gente, porque reparem, há uma coisa que me irrita imenso, que é, fala-se imenso de liderança, confundindo sempre liderança com cargo de chefia. E isso é completamente errado. O mundo está tão competitivo e tão imprevisível que não dá termos de um líder. O chefe da nossa equipa, o broker da nossa agência, o chefe da Remax Nacional, o chefe da nossa... Não dá. Toda a gente tem que assumir uma postura de líder. Isso é diferente de ter responsabilidades de broker empreendedor ou de líder de uma determinada rede. Porém, no fundo, a essência é a mesma. Ou seja, sermos capazes de inspirar os outros. Claro que isto é uma função fundamental de uma chefia, mas também é uma função fundamental dos colegas. Os colegas com as suas experiências, não só agora na nossa agência, mas também para trás nas suas vidas, também são capazes de nos inspirar. Eu às vezes até pergunto assim, mas reparem, dizem que fala-se de liderança para inspirar o colaborador. Então quem é que motiva o líder? Quem é que inspira o líder? Será que os líderes não merecem ser motivados também? Claro que sim. Portanto, a lógica aqui é de liderança a 360 graus. Agora, como é que eu, por exemplo, interajo numa reunião com a minha equipa para fazer com que a equipa também seja mais dinâmica? Como é que eu dou feedback? A palavra feedback é uma palavra que eu acho pessoalmente que está muito desgastada. Eu, quando trabalho com as pessoas, gosto mais de substituir esta palavra por feed forward. Reparem, feedback é feed, alimenta com o que está para trás, certo? Feed forward é alimenta para a frente, ou seja, é para a frente que nós queremos ir. Portanto, nós não temos que ignorar o que passou, até porque aprendemos imenso com isso, lógico. Agora, é muito importante pensarmos e sermos capazes de dar feed forward às pessoas, ou seja, inspirá-las para a frente, co-criarmos em conjunto aquilo que vai acontecer. E isso é um trabalho muito importante. Outra questão que o mentoring pode ajudar, que é pensar, cada um dos agentes é diferente, cada um dos clientes é diferente, cada um dos mercados é diferente. Portanto, como é que eu customizo a forma como desenvolvo cada um dos meus agentes? Como é que eu customizo a forma como eu desenvolvo cada um dos meus consultores? Como é que eu me desenvolvo também a mim próprio? Isso é muito, muito importante. Já para não dizer que, obviamente, aqui nesta lógica da interação com a equipa, o mentor me pode ajudar imenso nas questões do planeamento, da organização, do próprio controle do processo. Acho que uma das coisas que tenho visto mais no mercado é que muitas vezes as empresas e os grupos assim significativos como o vosso têm muitos sistemas, até muitos sistemas de CRM, etc, etc. Porém, nem sempre eles acabam por ser usados como deve ser. Porquê? Porque para já têm que ser alimentados, ponto 1. E isso aí é uma coisa que muitas vezes o pessoal da área comercial não gosta muito. Que é, ok, gosta de estar no terreno, mas depois a parte de pôr as coisas preto no branco, enfim. Ok, são homens de ação, mas se forem, homens e mulheres, lógico, se estiverem bem conscientes da importância de termos um CRM bem alimentado, obviamente isso vai facilitar imenso. Portanto, um mentoring na interação com a equipa também é alguém que ajuda a questionar estas questões de organização, de acompanhamento, etc, etc. Passemos então ao terceiro nível. Ainda tenho aqui este slide que acho que é importante, que é antecipar o futuro, inspirar e entregar resultados consistentes. E cá está, não na perspectiva de chefia, mas na perspectiva de liderança a 360 graus. Como é que cada um de nós antecipa, como é que cada um inspira os outros e como é que cada um de nós entrega resultados consistentes. Vocês sabem perfeitamente, quer dizer, eu acho que eu também sou empreendedora, não é? Tenho as minhas empresas e eu e o João Catalão costumamos dizer, nós estamos todos os dias no desemprego. Naquele sentido de que nós temos todos os dias de estar a construir não só aquilo que estamos a entregar, mas estamos a estar a construir o futuro, o dia a dia a seguir.
porque senão nós não vamos ter alguém que, nós não temos um produto que se está a vender por si próprios, e vocês também têm que estar sempre a imaginar, sempre a entrar, portanto, não interessa tanto se eu fui o maior, se eu tive o prémio do passado, claro que isso é importante, mas como é que eu vou entregar resultados consistentes para o futuro? Vocês também sabem uma coisa, que é esta questão da credibilidade, que é fundamental na nossa área de trabalho, não é? Uma reputação demora anos a criar, mas desaparece assim, num instantinho. Portanto, um comportamento menos ético, uma palavra que não foi a que devia ser, que hoje em dia, ainda por cima com as redes sociais, há tanta fake news, aproveitam as coisas que nós dizemos de uma maneira incrível, e portanto eu acho que mais do que nunca nós temos que estar muito presentes naquilo que somos, conectados com os nossos valores, com os valores da nossa rede, e ao mesmo tempo conscientes das palavras que estamos a usar, das graçolas até às vezes que partilhamos, porque isso tudo vai contribuir para a nossa credibilidade ou estragá-la. Antigamente não era assim, mas agora é verdade. Ora bem, este é um aspecto, escolhi este slide porque acho que o mentoring e o coaching nos ajudam muito aqui a isto, que é, nós muitas vezes temos uma visão viciada da realidade, abordamos o mercado sempre da mesma maneira, angariamos da mesma maneira, temos a mesma conversa com a mesma maneira, dizemos a mesma graçola ao cliente da mesma maneira quando vamos fazer uma visita, porque é natural, o ser humano está programado para poupar energia. Se nós cada vez que fazemos um gesto simples, sei lá, beber um café, tivéssemos que estar a pensar minuciosamente nos passos do café, nós estávamos feitos, a nossa cabeça perdia-se nos detalhes. Agora, o problema é que quando não somos questionados regularmente por um mentor que de alguma maneira não é parte interessada no assunto e que portanto vem de outra realidade, nós às tantas já não distinguimos muito bem o que é que as coisas são. E eu acho que essa é uma das virtudes do mentoring, é ajudar-nos a facilitar, mais do que ajudar. Não gosto muito da palavra ajudar, é facilitar, porque o ajudar dá a sensação que o mentor é alguém superior ao outro, e isso contrariava aquela ideia da aliança de aprendizagem, não é? Facilitar. Pronto, a terceira dimensão em que o mentoring nos pode ajudar é esta do mercado, na relação com o mercado, seja com os clientes. Como é que eu abordo? Como é que eu diagnostico as necessidades? Eu faço sempre da mesma maneira? Faço sempre a mesma pergunta? Eu tento inovar, sei lá, eu há bocado quando trouxe para aqui a questão daquele site interativo, era um bocadinho também para, vamos fazer de maneira diferente, provavelmente não terá havido ainda tantos webinars a recorrer a essa técnica, não interessa, e se calhar até os inspira, porque eles podem gratuitamente também aceder a isso e utilizar na sua vida profissional ou no que seja. Como é que eu diagnostico as necessidades dos meus clientes? Eu faço sempre as mesmas perguntas. Eu faço perguntas que acabam por já estar elas próprias viciadas. Eu estou a utilizar palavras que, sem consciência do que estou a dizer, neste contexto particular, por exemplo, em que vivemos, acabam por poder ter uma conotação negativa. Eu, como antes do Covid, dizia isto assim, agora sem querer continuo a dizer a mesma coisa e já nada tem a ver. Como é que eu surpreendo? Esta é uma das questões críticas. Há muitos anos eu e o João Catalão criámos um conceito que é o Atitude Me, em que, partindo desta consciência, os clientes querem ser surpreendidos. Os clientes não querem as mesmas respostas, querem ser tratados como únicos, e surpreender não é oferecer prémios, não é dar descontos, só dá descontos quem não sabe evidenciar valor. Bem sei que vivemos, e Portugal é um dos países onde o desconto mais se entranhou na vida das pessoas, até nas grandes superfícies, etc. Nós somos promoções dependentes, porque, agora, como é que nós somos capazes de surpreender as pessoas com gestos tão simples? Reparem, eu até acho, e temos dito isto, quanto mais tecnológica está a vida, mais nós nos podemos distinguir no trato humano. A relação interpessoal nunca teve tanto valor
Não quer dizer que eu tenha que estar presencialmente com o meu cliente. Até pode-se ter uma interação online, mas como é que eu toco aquela pessoa e lhe mostro que ela é verdadeiramente única? Como é que eu consigo fazer algo insólito que a dispõe bem, que muda o estado de ânimo? Como é que eu consigo fazer com que o meu cliente descubra coisas? Sabem porque é que muitas vezes os comerciais não conseguem, os agentes, os consultores, o que vocês quiserem, de comerciais para abranger toda a gente, não conseguem surpreender os clientes? Uma coisa que eu já reparei. Não conseguem surpreender porque simplesmente não investiram em os conhecerem bem. E quem não conhece o outro bem não o consegue surpreender. Porque se eu quiser surpreender o Nuno, eu não o vou surpreender da mesma maneira que surpreende a Karina, que estou ali a ver com ar muito atento, nem consigo surpreender o Pedro ou qualquer um dos outros. Porquê? Porque a surpresa tem também ela ser customizada. E o segredo está em diagnosticar bem, em verdadeiramente... Diagnosticar não é saber aquelas coisas triviais que toda a gente vai perguntar. Se é para investimento, se é para uso próprio, se é para, enfim, se é para arrendar, se é para o que seja, que família é que tem. Não, é chegar muito mais longe. E, portanto, através do mentoring eu posso despertar também para estas estratégias de saber surpreender, fazendo outros descobrir. Outra das ferramentas que nós identificamos como importante para criar surpresa é fazer contemplar. Quantas vezes é que um agente entra numa casa e verdadeiramente se cala, abre a janela e cala-se, em vez de estar a dizer, ali está a ver o continente, olha, ali está a ver o mar. O pessoal sabe que está a ver o continente e sabe que está a ver o mar, não precisa de alguém que esteja a dizer isso. Que se cala e que deixa contemplar. Porque gerir o silêncio é super importante. Não me diga? Em relação ao que estava a dizer antes, eu achei isso muito interessante, que é efetivamente como é que nós podemos realmente surpreender alguém sem conhecermos a pessoa. Eu acho que um dos aspectos mais importantes é nós estarmos genuinamente interessados. A questão é que às vezes nós não estamos interessados, estamos só interessados em fechar um negócio, é só a parte do dinheiro e não tanto a criar uma relação, em ganhar efetivamente o cliente e construir uma relação para a vida. E, portanto, quando nós estamos genuinamente interessados, então é quando vamos atrás de conhecer bem a pessoa e então depois podemos conseguir surpreender. Claro, exatamente, isso é sem dúvida. Portanto, isto é conhecer a pessoa e não é conhecê-la só nos dados objetivos, é para além dos dados objetivos. Porque vocês sabem perfeitamente, até, seja para investimento, seja para uso próprio, enfim, seja para viver, um produto imobiliário é sempre uma compra de alto valor. Alto valor não estou a dizer necessariamente, é uma decisão significativa da nossa vida. Não é como chegar ali ao supermercado e comprar uma coisa e já está, não. Aquilo de alguma maneira é uma compra de alto envolvimento, que é um termo técnico que se usa em psicologia, mas é realmente algo que nos envolve emocionalmente. E não pensem que lá por ser investimento, que seja só para rendimento, que não deixa de ter emoção. Tem. Aliás, nós temos um cientista famoso, que é o António Damasio, que vive nos Estados Unidos, que já provou há muito tempo que até para tomar qualquer decisão racional, nós precisamos da nossa parte emocional. Porque senão as variáveis eram tantas, que nós não tínhamos capacidade de ter um Excel, por mais extenso que fosse, a contemplar todas as variáveis. Portanto, nós como profissionais do setor temos capacidade de perceber que temos ali, sim, um ser humano e não um cliente, seja ele cliente, comprador próprio para uso ou investidor, ou seja, uma pessoa. Sabem que às vezes quando eu tenho, assim, pronto, em momentos de partilha sobre mentoring, às vezes as pessoas perguntam, Mona, quando você está a ser coach ou mentor assim de um tipo aí muito importante, não, o que é que você sente? Ou o que é que você descobre? Eu costumo dizer, olha, sabe o que é que eu descubro? Que é uma pessoa. É uma pessoa, porque ela não deixa de ser uma pessoa lá por ser o XPTO, o presidente disto ou o presidente daquilo. É uma pessoa. E, portanto, isto tem-me levado até, que eu estava a falar nesse conceito da atitude Almi, ou seja, sermos capazes de surpreender, que é algo que eu e o João fazemos e que tem sido muito giro,
as pessoas, os comerciais, quando aprendem estas técnicas e percebem que podem usá-las, é brutal, porque depois ficamos super entusiasmados a ver a reação do outro lado. E isso é uma coisa gira, é que quando nós surpreendemos, e vocês sabem isso da vossa vida, depois é uma espécie de boomerang, ou seja, só de ver a cara da pessoa, a sério, ai que máximo, não me diga. Às vezes até em relação aos próprios processos administrativos, que, ou seja, eu não tenho só que deslumbrar e que surpreender com a localização da casa e com a vista da casa ou com o retorno do investimento que eu vou conseguir com aquele produto. Não, mas até a própria burocracia, quando nós facilitamos, como nós podemos surpreender, ou seja, nós só de vermos a cara das pessoas, eu não sei se quem é que fica mais contente, se é o cliente, se somos nós, não é? Portanto, há um boomerang e isto é extremamente importante até como estratégia da automotivação, porque vocês sabem perfeitamente que alguém que trabalha nesta área como nós, seja broker, seja agente, seja o que for, nós temos que ter estratégias de automotivação, porque ficamos paradinhos à espera que alguém nos venha motivar, bem podemos esperar sentados. Então, surpreender é bom, porque ao ver a cara de surpresa do lado de lá, automaticamente nós ganhamos nova energia e isso é uma estratégia altamente poderosa, porque no dia em que perdemos a energia estamos feitos. Outra coisa importante que o mentoring nos ajuda também é esta questão de evitarmos os comportamentos repetitivos, porque cá está, quando tomamos consciência de que até somos bons, e até somos, tudo bem, não tenho nada contra isso, pelo contrário, é importante sermos bons e sabermos porque é que somos bons. Mas depois tendemos a adotar comportamentos repetitivos. Fecho o negócio da mesma maneira, há bocado eu já abordei isto mais ou menos. Acompanho as pessoas da mesma maneira, acho que se eu disser isso ao meu cliente ele vai ficar... Ou seja, acaba por ser, mesmo que não seja sempre da mesma maneira, vocês veem aqui bolas neste slide com cores diferentes, mas não saímos muito de mais do mesmo. E voltando ao princípio, à excelência, se nós queremos sair da cela, ex-cela, a excelência, ex-cela e diferenciarmos, nós não podemos ter comportamentos repetitivos. Outra coisa, assim um bocadinho para terminar e para passarmos a mais conversas. Portanto, tem o mentoring e o coaching, desde coisas que já aqui falámos. A mesma questão de estruturar o pensamento. Sabem que só de nós estarmos a falar com alguém, nós já estamos a ordenar as ideias, que é outra coisa muito importante. E acontece uma coisa, quando nós estamos a falar com alguém que é fora da nossa equipa, por exemplo, acaba por haver a vantagem de que essa pessoa não nos interrompe tanto. Porque quando nós estamos a falar com alguém da nossa equipa, na cabeça dessa outra pessoa, ou ela nos interrompe porque acha que já sabe o que é que nós vamos dizer, ou ela acrescenta qualquer coisa e depois não é verdadeiramente. Portanto, deixar verdadeiramente o outro pensar é deixá-lo falar. Porque isto é um bocadinho como o ovo e a galinha. O que é que nasceu primeiro? É o pensamento ou é a palavra? Porque eu quando penso estou a ter palavras também, não é? São as imagens ou são as imagens que as palavras me criam? Co-criar novas possibilidades, já dissemos, desafiar. Eu acho que esta é das coisas mais importantes. Não é alguém para dizer assim, alguém muito amiguinho que diz muito bem, muito bem. Pronto, não dá. Porque aí, ok, é de facto elogiar quando é de elogiar, mas é também desafiar e dizer, não, desculpa, eu não aceito esse plano de ação que me estás a dizer, acho isso absolutamente básico para uma pessoa como tu, que eu sei que podes ir mais longe. E, portanto, há momentos em que nós temos mesmo que dizer isto. Agora, está aqui uma palavra muito, muito importante, que é esta, a confidencialidade. Se em coaching ou mentoring nós não assegurarmos confidencialidade, até mesmo na relação de liderança, mesmo se um líder, ao falar com a equipa, ou com uma pessoa da sua equipa, essa pessoa não sentir que aquilo há ali confidencialidade, não percam tempo com a conversa porque ela não vai levar a lado nenhum. Não interessa, ou seja, nós temos que ter a certeza que há uma relação empática e ao mesmo tempo de respeito e ao mesmo tempo de uma posição em que nem eu sou mais do que tu, nem tu és mais do que eu, mas em que o que acontece em Las Vegas, e eu sei que vocês vão muitas vezes a Las Vegas, quando é a história dos prémios e daquelas festas todas, fica em Las Vegas, porque senão estamos feitos, não há... E por último, esta questão de ser mentores é um bocadinho, não é quem quer, é
quem pode, e para isso tem que ter obviamente experiência. Essa é uma das diferenças em relação ao coaching. No coaching eu não tenho que ter conhecimento do contexto daquela pessoa, apesar de tudo eu acho que, por exemplo, ser coach de um líder, se eu nunca fui líder, se eu não percebi, é mais difícil. Eu tenho verificado isso na prática, por uma razão muito simples, é que se eu nunca fui líder, há certas perguntas que nem me ocorrem, estão a ver? E então acabo por fazer a coisa moer. E os líderes hoje, os empreendedores, querem as coisas também com velocidade e rápidas. Mas tem que ter experiência, sim, tem que ter, acima de tudo, maturidade, entender o contexto, termos formação. Isto é fundamental. E é essa formação que não é só de ensinar, porque isso não era eu ser mentor, era eu ser formador, e os formadores têm o seu papel. Há coisas que nós temos que dar em contexto de formação. A mentoria é diferente, para já é muito mais one-to-one, e o que não quer dizer que eu não possa fazer momentos de team coaching ou de team mentoria, mas é fundamental ter formação para fazer, é fundamental ser capaz de criar empatia e é esse espírito de parceria e a questão da visão externa que eu acho que é extremamente enriquecedora. Pronto, e então acabava aqui com esta frase, que também criei, já vi mentores sem sucesso, já vi sim, pessoas que chamam mentoring a outras coisas, a formação, chamam mentoring a dizer só olhem como eu sou bom, mas nunca vi sucesso sem mentoria. Formal ou informal, com um mentor ou com 2 ou com 3, mas cada vez mais a vida é tão exigente que a mentoria mais à séria tem sido escolhida por muitos líderes. Tudo bem? Adorei a sessão. E por acaso, se eu vou aqui aproveitar para comentar uma coisa que nós fizemos, que só hoje, agora aqui, ouvir a Ana, é que me apercebi sobre a importância do mentoring, que é muito daquilo que nós já fazemos, só que na realidade não estava a associar este nome realmente a esta responsabilidade que a gente sente. Nós há uns anos atrás desenvolvemos o sistema de brokers empreendedores. Na realidade entendemos que gostávamos que as pessoas pudessem crescer e montar o seu próprio negócio, se tornarem líderes, para que não tivessem um negócio em que eles só dependem deles próprios, porque às vezes podem ter um acidente, pode acontecer alguma coisa e ficavam limitados. E então estes top producers podiam ter a capacidade de partilhar com outros, apoiá-los, fazerem este mentoring e acreditámos que era este o caminho. E na realidade, quando nós implementámos isto, os resultados logo no início não apareceram. Então nós, os sócios, nós voltámos a sentar e para discutir o que é que não estava a acontecer. E nós claramente percebemos uma coisa, foi que a ideia fazia todo o sentido, pusemos em prática, mas esquecemos depois de uma coisa, é que não é só por darmos às vezes o título ou alguém ter o título que efetivamente passa a ser ou um líder ou um mentor das suas pessoas. E então isto obrigou-nos a mudar aqui várias coisas, nós estamos sempre em constante mutação, sempre a tentar evoluir, e fez com que nós percebêssemos que nós tínhamos de ter um papel muito mais presente na vida destes team leaders, para que eles, por sua vez, pudessem ter depois a mesma postura com as suas equipas. E este mentoring é tão, tão, tão importante. O facto de nós muitas vezes os fazermos é puxar por eles. Os meus sócios, o Pedro Almeida, o Luís Fernandes fazem isso na perfeição. Muitas vezes estão com as pessoas estão ali a debitar e depois basicamente eles fazem ali aquelas perguntas para criar o desafio, para os fazer porem-se em causa. E é um processo muito giro e, portanto, na realidade, esta parte do mentoring já é algo que nós já temos muito dentro do DNA do nosso grupo. Portanto, esta formação fez todo o sentido para nós. Adorei. Então, perguntas? Questões que eu vou depois... Sim, o Nuno vai já pedindo algumas questões aí no bate-papo.
enquanto vou colocando aqui já algumas questões à Ana. Boa. Ana, Força, que gratidão que nós temos, a Expo Group, face a esta excelente formação. Tenho visto no bate-papo excelentes comentários, grandes comentários. Agradeço do fundo do coração a mensagem que passou para nós nesta fase, claro que estamos a terminar a fase da quarentena, e tanto obrigado e agradeço de facto esta sua mensagem. Tenho aqui algumas questões. Força. E são muitas. Força, enquanto olha. Eu agora queria aproveitar muito o seu tempo para sugar essa informação que tanto força, mas Pedro, deixa-me lá dizer-lhe, eu acho super querido estarem a dizer isso, que gostaram imenso, mas isto para mim isto é só um lamiré, ou seja, eu também quero deixar, há uma coisa que é assim, o mentoring e o coaching, e sobretudo com a área comercial, é a minha vida e vai continuar a ser o meu futuro. Portanto, eu também quero que as pessoas percebam que isto é uma área em que há imensa coisa para aprender. Eu próprio estou toda a hora a aprender coisas e por isso o que posso partilhar aqui convosco são os conceitos, mas é fundamental depois haver desenvolvimento e se vocês quiserem ajudo-vos na boa com isso também, mas... Muito bem. Está bem? Só então, para não dar o ar que isto é tudo o que há para dizer, que não tem nada a início. Bom, tenho aqui pelo menos 5 questões. Força. Uma, penso que poderia ser útil passar algumas ideias. Falou sobre elas, portanto, ideias sobre surpreender, para além dos dados, portanto, dos dados objetivos. A minha pergunta, sendo proprietária de um imóvel, de que modo é que gostaria de ser surpreendida? Olha, eu por acaso até adoro essa pergunta, porque eu até sou proprietária de imóveis e até tenho um imóvel onde eu me encontro neste momento, que são 500 metros quadrados aqui em Braço de Prata, no topo do edifício, por cima estão a ver aquele empreendimento Prata, quem é aqui da Expo sabe isso lindamente, não é? Aqui por cima, 500 metros quadrados com vista para o rio e para esse empreendimento, por cima desse empreendimento, e já várias vezes em momentos assim de interação com pessoas assim da vossa área, nomeadamente da Remax, já desafiei quem é que me queria dizer aqui assim o que é que como é que era a melhor maneira de eu rentabilizar isto, porque efetivamente adoro estar aqui, isto é um luxo. Agora, 500 metros quadrados aqui só para a Ana Peni e para o João Catalão neste momento é demais. E como é que eu gostava de ser surpreendida? Olha, gostava que aparecesse alguém, por exemplo, que me dissesse, mais do que chegar aqui por uma placa, me dissesse assim, Ana, para já percebesse exatamente o que é que eu sou, como é que eu tenho vivido este espaço e ao mesmo tempo todo o potencial deste espaço. E mais do que isso, me dissesse assim, efetivamente este espaço não é para ser promovido da maneira típica que nós promovemos, que é pôr uma placa e pôr nas redes sociais e já está. Isto tem aquele cliente. Já outro dia me apareceu aqui uma pessoa a dar-me dinheiro diretamente. Ou seja, sabem porquê? Porque era amigo do vizinho de baixo. Portanto, não foi nenhuma imobiliária. E já várias imobiliárias me disseram, mas na prática o que é que propõem? Quando dizem assim, não, isto não vai ser para pôr aqui uma placa, o que é que acontece? Desinvestem logo. Ouve-se a dizer que querem, mas depois não querem mais. Portanto, o que eu acho é que efetivamente há um espaço gigante para conhecerem os clientes, e se fosse neste caso, dizia, para me conhecerem, para perceberem a história, para co-criarmos em conjunto uma estratégia. Eu reconheço que as imobiliárias, e nomeadamente então a Remax, têm um know-how que está mais que validado. Agora, não é fazer mais do mesmo, é comigo co-criarmos, percebermos quem é que pode ser mesmo aquele potencial cliente, como é que vamos chegar até ele, a coisa diferente. E o quê? Que outras hipóteses é que há para isto? E, por exemplo, também que me ajudasse a perceber nisto como investimento, ou seja, uma das coisas que não me ajudam é a pensar se será a melhor estratégia, porque eu tenho mais escritórios, tenho aqui, tenho outra ali na Expo, no Campos de Justiça, tenho em Coimbra, tenho no Porto, a olhar e a dizer assim, ok, eu vou ser mesmo o seu consultor no bom sentido, de vou ajudá-la a pensar como rentabilizar tudo isso. Não é só alguém que se interessa em vender esta unidade. Há pouquíssimo tempo nós não fizemos negócio aqui assim no Parque das Nações e
porque efetivamente nos trataram de uma maneira igual. E eu acho que no fundo é este problema, não diagnosticam e não co-criam com o cliente. Muito bem. Pronto, mas agora estou a falar como cliente. Eu acho que às vezes há muito aquela tendência de nós, do agente chegar e já vai com um cenário montado de tentar convencer a pessoa de argumentos e chega ali e vai despejar os argumentos. E é isso que não funciona muito bem, porque eu tenho que perceber o que é importante para a Ana. Se a Ana valoriza, por exemplo, tem esses espaços todos aí verdes, mas será que os valoriza? Será que usa deles? Ou será que a Ana dá importância a números, a investimento? Porque se calhar tem um espaço muito grande, se calhar é demasiado para vocês, se calhar pode arrendar esse, podemos comprar. E eu só consigo perceber é se efetivamente, no início, fazer perguntas. Perguntas, ouvir a Ana e depois então é que eu vou logo perceber quais são os argumentos bons, porque senão não vou conseguir atingir a Ana. Sabe uma coisa, eu acho que todos os agentes e consultores imobiliários deviam ter formação em coaching ou em mentoring, porque é tocar verdadeiramente a essência do cliente. Ou seja, muitas vezes os clientes eles próprios não têm consciência de onde estão, do que é que querem, de como é que querem, eles próprios vão sendo, e às vezes baralham-nos mais do que nos ajudam. E às vezes parece que trazem essas soluções de fora, portanto acho que isso era importante. Não é por acaso que já aqui há uns anos eu criei um conceito que já fiz até formação para ir, olhe, para um grupo da vossa rede, sobre o conceito imobiliária. Imobiliária é o quê? Vocês querem ser uma imobiliária que vende imóveis ou vocês querem ser uma imobiliária que gera emoções e que faz com que efetivamente se toque às pessoas? Porquê? Porque se conhece a emoção que aquele investidor, que aquele cliente final, ou seja, aquele marido, aquela mulher, aqueles filhos, aquele sócio, muitas vezes vocês têm investidores, têm sócios e um quer uma coisa, o outro quer outra, como é que é, um preocupa-se com isto, o outro preocupa-se com aquilo e vêm-nos com perguntinhas fechadas a propósito de coisas logo que já acham que é aquilo que as pessoas vão querer e, portanto, ou seja, querem ser realmente uma imobiliária, ou seja, ir para além de vender imóveis, porque eu costumo dizer, o resultado, a performance é uma consequência. Nós podemos trabalhar no nível comercial ou no nível sobre-comercial. Surpreender os clientes e ser capaz de ser uma imobiliária é trabalhar no nível sobre-comercial. Isto é mais do comercial, está para além de... É assim, no dia em que eu fizer negócio com aquela pessoa, nunca mais vai haver ninguém que vai ser capaz de chegar aos calcanhares do que eu fui capaz de fazer, fica para a vida, percebem? Mas fica para a vida não é porque na próxima vez que ela ou me recomendar a um amigo ou que tiver outro negócio para fazer, me vai pedir, é porque na próxima vez eu vou continuar a surpreendê-la. Então, o conceito da surpresa, e que é baseado, a surpresa é uma emoção, por isso é que a questão das emoções e da surpresa, do conceito imobiliário, está tudo junto. Vocês nunca vão estagnar se estiverem preocupados em surpreender. Sabem porquê? Porque uma surpresa que fizemos um dia a um cliente não se pode repetir. É lógico, senão já não é surpresa. Oh Ana, nós somos viciados em evoluir e, portanto, se isso foi um desafio que nos lançou, eu acho que nós vamos a jogo. Pedro Almeida, vamos ter que falar sobre isto. Vamos querer trabalhar mais com a Ana e vai ter que desenvolver algo específico, algo novo para... É que nós nunca estamos satisfeitos. Nós podemos estar no topo, a gente quer furar o teto e queremos ir mais além. E, portanto, okay. Ana, vá preparando. Vamos falar em breve. Bora nessa. Vamos lá. Ana, nós efetivamente aquilo que está a dizer cai que nem uma luva. Realmente a nossa experiência, aquilo que nos têm dito relativamente a este ramo é criar experiência no outro, criar experiências positivas no outro, criar experiências positivas no cliente, vendedor e comprador. E portanto, se calhar a reboque disto, faço a minha segunda questão. O imobiliário tem picos de venda como tem picos de não venda. Portanto, é um ciclo vicioso que temos ao longo dos anos. E a pergunta que lhe faço é o seguinte: porquê que em alturas de crise vem mais a parte relacional do que a transacional? Se todos nós já sabemos, quando passamos por crises,
esse é o aspecto mais importante, é pensar mais na relação do que a transação, porque é que quando o mercado começa a subir, porque é que esta dicotomia se altera? Espera aí, Pedro, será que, então, quer dizer que quando é mais preciso, vem ao de cima a parte transacional? Ou seja, quando eu digo, ou seja, em alturas de crise, Sim. o mais importante é substituirmos a transação Exato. pela relação. Ok, isso mesmo. E a pergunta que faço é porque é que quando o mercado começa a subir, e portanto quando o mercado começa a evoluir a tendência mais positiva, porque é que o angriador tem a tendência de esquecer a relação e pensar depois na transação? Olha, os profissionais desta área também são pessoas e também têm eles próprios emoções, não é? E, portanto, quando estão num ambiente ameaçador, eles tendem a ir buscar todos os recursos e até a superarem-se e, portanto, investem mais na emoção, que dá um bocado mais de trabalho, logicamente, não é? Conhecer cada pessoa, discernir o que emoções é que as pessoas estão a sentir, etc, etc. Quando o clima está bom, o nível de stress diminui e, portanto, eu costumo dizer uma coisa que é quando os tempos estão bons que nós devemos mudar, é quando os tempos estão bons que nós nos devemos desafiar, é quando os tempos estão bons porque nós temos que mudar antes de sermos obrigados a mudar, porque é muito mais difícil mudar porque temos que mudar do que mudar porque quer experimentar, porque quer fazer. E então esse é um dos erros brutais e era lembra-se daquela frase que eu disse no princípio, se calhar alguns ainda não estavam cá, que é só quando a maré desce que descobrimos quem está a nadar nu. Ou seja, em momentos de crise percebemos que houve muita gente quando a coisa estava bem, acabou por só estar a pensar em negócios, em números, em vez de se estar a treinar, a gerir emoções, a criar surpresa, etc, etc. Portanto, é porque a pessoa, no fundo, não se sente ameaçada. Deixe-me só partilhar aqui uma coisa. Quando nós estávamos a escrever o livro A Atitude Wow Me, e até o Ferramentas de Mentoring e outros, descobrimos uma coisa, que é, os jesuítas, vocês sabem, os jesuítas são uma ordem religiosa, não é? Católica. Aliás, o Papa Francisco era jesuíta. É jesuíta, porque é-se para a vida. E descobrimos uma coisa, eles têm um lema de vida, e um lema de vida não é algo que nos obrigaram a escolher. Um lema de vida é uma coisa que nós escolhemos. E os jesuítas têm um lema de vida que é viver a vida com um pé no ar. Acham que é confortável viver a vida com um pé no ar? Não é confortável. Porém, alguém que está a viver a vida com um pé no ar é alguém que está muito, muito, muito sensível a tudo o que se passa à sua volta, porque senão vai se desequilibrar. É alguém que agarra a oportunidade muito mais depressa do que alguém que está sentadinho no sofá muito confortável. Portanto, não é viver a maré alta com o pé no ar, é viver a vida com o pé no ar. Por isso o desafio é, assim que o mercado começa a ficar bom, é aí que nós temos que nos pôr mais em causa, temos que arriscar, até porque temos mais almofada. E, portanto, se temos mais almofada, podemos arriscar mais do que arriscar mais a explorar novos caminhos que antes não explorávamos. Muito bem. Minha última questão, que faço 2 em 1. Nuno vai vendo se existem algumas perguntas, faz favor. Portanto, iniciou, portanto, a meio deste webinar, comentou sobre quais são os sentimentos que nutre neste momento as pessoas. E as pessoas foram colocando no bate-papo expectativa, medo, raiva. Uhum. A minha pergunta é como motivar alguém com estes sentimentos agora, quando estamos já numa fase em que na próxima semana sairemos, portanto, deste confinamento social. E a segunda pergunta é, eu gostaria que expusesse um bocadinho o seu conceito de hambúrguer. Que inventou. O hambúrguer. Bem, dar uma resposta chapa 3 é fazer tudo aquilo que não é correto fazer, porque não existe. Agora, é natural, como eu já disse no princípio, que em momentos em que ainda sentimos que as coisas à nossa volta estão ameaçadoras, que nós estejamos mais dominados por emoções negativas, certo? É natural, nós estamos programados para isso. Mas a partir do momento em que tomamos consciência que estamos programados para isso, porque somos seres inteligentes, obviamente devemos saber que é uma escolha nossa ficar ali ou partir para outra. Agora,
uma das coisas importantes a fazer é, para já, reconhecer que se está refém ou que se está de uma determinada emoção negativa. Essa é a primeira coisa. Isto é como nas nossas empresas, não se gera aquilo que não se tem, se não temos números, não temos nada que não conseguimos gerir, se não temos dados, não conseguimos gerir. Nós temos que reconhecer. A segunda atitude é conter. Conter o quê? Não é conter essas emoções, é conter as fontes de informação que estão a fazer reforçar essa emoção negativa. Ou seja, eu continuo a ver, a papar todas as notícias e mais alguma do Correio da Manhã na televisão, todos os telejornais péssimos e todas as notícias horríveis, ou eu estou a procurar outras notícias, a juntar-me com pessoas que querem pensar o futuro de uma maneira diferente. Ou seja, aí vale realmente a pena pensar também sobre o que é que eu estou, por onde é que eu estou a ser influenciado, conter isso. E depois, agradecer, é a terceira estratégia super importante. O que é que eu tenho de bom? Eu tenho uma agência, eu tenho um grupo, olha, eu tenho aqui um grupo, uma rede tão grande de colegas que está a investir neste assunto, eu faço parte de uma insígnia que me proporciona formação, momentos inspiradores, eu tenho uma família boa, olha, eu tenho casa, não tenho tantas casas assim angariadas agora para vender, mas tenho casa. Ou seja, focarmos naquilo que de bom temos, nas competências que temos, etc, etc, é fundamental. Portanto, quem está refém disso deve, primeiro, reconhecer as emoções que está a ter, conter as fontes tóxicas de informação. Olhem que há estudos que dizem que nós somos produto ou somos iguais às 10 pessoas com quem mais nos damos. Se nós só nos dermos com companheiros de desgraça, nós estamos feitos, porque nós vamos nos transformar também nisso. Se nós procurarmos pessoas diferentes, e às vezes ouçam, basta ir a TEDs, vejam TEDs na televisão, coisas inspiradoras, nem é preciso terem pessoas só das vossas relações. Procurem pessoas otimistas que falam de coisas diferentes, partilhem. Portanto, conter as fontes de informação e terceiro, agradecer. Reconhecer, conter, agradecer. Muito bem. Ok, o hambúrguer era a outra, não era, Pedro? Era, sim, senhor. Outro dia estava num contexto e o Pedro ouviu-me falar da técnica do hambúrguer. O que é a técnica do hambúrguer? Isto é para os líderes, lá. Mas líderes somos todos, não é? Líderes é assim. Espera lá, alguém está-me aqui. Ai, desculpem lá, é que eu estou com um olho no borro, outro no cigarro, porque estou a tentar ouvir. Os meus contactos estão aí, que alguém está-me a pedir contactos e eu não. Pronto. Mas é assim. Muitos já devem ter ouvido falar na técnica da sanduíche como uma técnica de dar feedback. Sim? Não? Talvez alguns já tenham ouvido dizer. Só que a técnica da sanduíche, coitada, ficou muito, muito, muito mal vista. Porquê? Muitas vezes as pessoas habituaram-se a pensar que com a técnica da sanduíche eu chego ao meu colaborador e digo primeiro algo que ele faz bem, depois a seguir, que é a parte do recheio da sanduíche, casco nele, nas coisas que ele faz mal. E depois acabo com outra palavrinha de apoio àquilo que ele fez bem. E então, a técnica da sanduíche, que foi criada já há muitos anos, nem sei por quem, como uma coisa boa, na prática tem vindo a ser desvalorizada, porque o colaborador pensa assim, se o meu chefe chega aqui ao meu pé de mim e me põe a mão no ombro e diz uma coisa boa, já sei que a seguir vai vir alguma terrível. E, portanto, aquilo ficou muito denegrido, a imagem da sanduíche ficou muito coisa. Então pensei, ok, como é que eu vou reabilitar isto? E pensei, hambúrgueres é o que está a dar. São muito mais gourmet, são muito mais variados e é muito mais moderno. Então criei a técnica do hambúrguer. O que é a técnica do hambúrguer? Efetivamente é uma técnica que tira partido das competências de coach e de co-criação de novas possibilidades. E nisso distingue-se muito da técnica da sanduíche. Em que a técnica da sanduíche é o líder a falar para o colaborador. Ou o colega a falar para o outro colega, pronto, não tem que ser só a chefia. Na técnica da sanduíche é assim, nós abordamos o outro realmente referindo primeiro qualquer coisa positiva e sobretudo que sejam factos, não é tipo és um gajo porreiro, isso não é nada. Não, olha, apreciei imenso a forma como tu angariaste da última vez aquele imóvel que estava a ser de facto, ninguém pensava que fosse possível angariar aquele imóvel, foi espetacular, ou seja, factos, não é conversa da treta. A seguir, passamos para o recheio do hambúrguer, certo? E no recheio do hambúrguer, como é que eu faço o salto? Em vez de eu dizer,
epá, adorei como angariaste aquilo, mas isso seria na sanduíche. A seguir, a forma como lidaste com o proprietário foi terrível, não sei o quê, tarará, tarará, ou seja, estás a falar do passado. Ou seja, ao dizeres o mas, nessa transição, estragaste tudo. Portanto, no hambúrguer, tu não podes dizer mas não podes e não deves nunca dizer mais, porque o mas funciona como uma borrachinha, apagou tudo aquilo de positivo que nós dissemos à outra pessoa. Isto serve para o colaborador, como serve para a vossa cara metade, como serve para os vossos filhos, tipo, és fantástico, não sei o quê, mas estás há horas na PlayStation. Epá, o miúdo já nem sequer pensa mais naquilo que nós dissemos para trás. E reparem, isto também parte de outros princípios, ainda não acabei. Isto também parte do princípio do que nós queremos é modelar o futuro, por isso é que eu chamo o hambúrguer é feed forward, a sanduíche é feedback, certo? Então, eu digo, em vez de dizer mas, que palavra é que eu posso usar? I. Porque o I junta, não é? O mas apaga, o I atira para a frente. I, agora imagina. Como seria se tu continuasses a alimentar a relação com o proprietário desses empreendimentos que nós sabemos que ele não só já tem coisas fantásticas, como vai ter, como não sei o quê, nananana. Como é que nós poderíamos fazer? Como é que tu achas que seria bom fazer? Ou seja, aqui, em vez de eu lhe estar a dizer, não, mas nunca mais falaste com o tipo, mas não sei o quê, não estás a alimentar mais negócios, não sei o quê, eu ponho-me ao lado dele e numa atitude de coach, eu co-crio com ele as possibilidades de construção. E a seguir acabo a dizer, sim, com a parte de cima do pão através do hambúrguer, só que ela é muito mais fofinha do que a da sanduíche, não é? E até tem sementes de sésamo e não sei o quê. E aí eu não só digo, e eu acredito perfeitamente que tu vais fazer isso, e ainda por cima com o plano de ação que nós acabámos aqui de construir, vais arrasar, e mais, tu sabes que eu estou aqui à tua disposição e vou-te apoiar sempre. Portanto, no fundo, a técnica do hambúrguer é uma técnica de feed forward que verdadeiramente só consegue fazer bem quem se formou a desenvolver competências de coach à séria, ou seja, que é mais fazer as perguntas certas, co-criar o futuro, em vez de dar respostas. Porque as respostas não são grande coisa. Olhem, brilhante, Ana. Muito bem. Estão-me aqui a pedir os meus contactos são todos no meu site pessoal, de telemóvel e tudo, eu sou assim, mas pronto, mas posso pôr aqui as coisas já para facilitar. Ana, te peço desculpa, acho que tenho aqui o Luís Fernandes também queria fazer uma questão. Então vá, Luís, força. Olá, boa tarde, Ana. Antes de mais, muito obrigado pela apresentação. Foi fantástica. E eu queria só tocar aqui em duas frases da Ana. Quando a Ana diz que preço é o que você paga, valor é o que você recebe, eu queria agradecer em meu nome pessoal e em nome da Remax Expo o valor que me acrescentou hoje a nível pessoal e que acrescentou às nossas pessoas e, como consequência, à nossa empresa. Segundo, a Ana diz, já vi mentores sem sucesso, mas nunca vi sucesso sem mentoria. A Remax Expo e o Expo Group é líder do mercado imobiliário em Portugal e na Europa nestes últimos 7 anos. E é curioso porque todo o nosso modelo de liderança passa, como disse há pouco o meu sócio Nuno, passa por aqui, pelo mentoring, pelo ajudar, por crescer, ajudando outras pessoas a crescer. Como é que nós conseguimos fazer isso? Passando a nossa experiência, passando o nosso testemunho e estando diariamente focados em ajudar as pessoas a crescer. Pela partilha da experiência que já tivemos a nível de liderança, pelos desafios que todos os dias nos são colocados, para todas as nossas pessoas, mas em particular para os nossos líderes que nos estão a ouvir, ou grande parte deles que nos estão a ouvir. Se tu consideras que tudo aquilo que nós te damos já é bom e é um bocadinho além, se calhar, do que muitas outras empresas estão a oferecer
às suas pessoas. Imagina o que será se juntar a tudo aquilo que já recebes do Expo Grupo, a mentoria, o apoio, o coaching da Ana Penin. Era só este o desafio que eu queria deixar às nossas pessoas. E mais uma vez, obrigado, Ana. Obrigada eu, Luís, que é assim, tipo, feedback logo em cima da hora, feed forward, não é? Pronto. Mas nós mais gostamos é de fazer coisas com sentido, não é? Fico muito feliz e obrigada a todos também pelos agradecimentos e referências simpáticas que estão a fazer aí no bate-papo. Eu vou salvar o bate-papo, isto também contribui para a minha autoimagem, fico logo mais contente. Vocês sabem que podem salvar o bate-papo, não é? Sim, eu posso lhe enviar no final. Não, mas sim, mando-me os e-mails deles todos que eu assim faço-lhes um agradecimento personalizado. Bem. Ana, mas efetivamente nós temos muito aquela ânsia de melhorar e é sempre, temos que fazer sempre, é uma coisa que eu gosto de fazer, tipo todos os dias, é perguntar, é fazer duas perguntas, é o que é que eu não estou a fazer e o que é que eu tenho que fazer antes de todos os outros. Ou seja, isto obriga-nos muitas vezes a ter que nos destruir a nós próprios para implementarmos novas práticas, novos processos, para melhorarmos. Muitas vezes temos que abandonar o antigo e o antigo é muito difícil de às vezes deixar. E é por isso que nós precisamos do mentoring e efetivamente acho que vamos falar, eu vou falar com os meus sócios para ver juntamente com a Ana o que é que nós podíamos fazer, mas eu não gostava que fizesse nada que já fosse feito. Quero explicar o nosso modelo de negócio, como é que nós temos, como é que nós encaramos as nossas pessoas, os nossos líderes, queremos é fazer crescer estas pessoas, ajudá-los a ter sucesso e a Ana tem que nos ajudar a acrescentar aqui mais uns pauzinhos porque a Ana vai ser muito preciosa para isto. Com gosto e mais, devo dizer uma coisa, muitas vezes, muitas pessoas questionam porque é que nós, e quando eu digo nós sou mais eu e o João Catalão, não é? Fazemos sempre tudo, temos sempre as coisas todas diferentes e de facto dá-nos imenso trabalho, mas é assim, temos uma sorte, é que nunca temos dois produtos iguais no mercado, não é? E mais, se nós verdadeiramente acreditamos, e ainda por cima estamos a dizer, e na formação que fazemos aos comerciais e todos dizemos, cada cliente é diferente, logicamente nós nunca poderíamos fazer, não temos projetos iguais. E digo, às vezes dá-nos uma canseira, porque temos que estar ali, mas tem que ser assim. Não há outra forma, portanto isso é um risco que não corre. Bom, não sei se há mais alguma questão, se tenho mais algum dos meus sócios que queira falar, ou fala agora ou cala-se até à próxima oportunidade, não é para sempre, mas é até à próxima oportunidade. Não? Então, Ana. Depois ficamos por aqui. Muito obrigada a todos. Agradecemos imenso, espetacular. Muito obrigada eu. Maravilhosa, viu-se pelos comentários das pessoas no chat. E vamos estar em contacto porque vamos querer mais, está bem, Ana? Obrigada, obrigadíssima, foi um gosto, uma honra estar aqui convosco, obrada. Um abraço. Toda a gente pode entrar em contacto com a Ana e fazer com que ela seja o mentora de cada um. Se vocês quiserem, exatamente. Boa. É assim, tem aí o meu site pessoal, os e-mails, vocês, isso não há de ser por aí, não há de ser por não terem os contactos. Está bem? Obrigada a todos. Um abraço. Adeus. Ana, até à próxima. Obrigada. Tchau. Deus as pagou.